Bem, muito boa noite mais uma vez. Eu hoje vou aqui abordar, ou pelo menos tentar passar por várias temáticas. Isto vai ser um pouco difícil porque eu não escrevi nada e não tenho nada apontado. Tenho unicamente as coisas na cabeça e, portanto, vamos ver se eu consigo organizar mais ou menos aqui as ideias e expressar-me de uma forma correta. Eu escrevi aqui um Twitter sobre a NATO. ah, que apesar de tudo ele era uma garantia de multilateralismo, não é? Nós o que é que temos assistido, pelo menos nestes últimos tempos, e aquilo que me parece que vai ser no futuro, que é a chegada dos realistas, ou pelo menos de uma perspectiva mais realista de abordar aquilo que são as relações internacionais. Nós já vimos verificando isso na Europa, com alguns líderes mais da chamada Europa Central, Europa do Leste, que são pessoas que já têm uma perspectiva de abordagem das relações internacionais mais baseadas no realismo. Agora, essas pessoas têm levantado certas críticas, não é? Contra eles. Não é? Nós vemos aquilo que são as elites mais liberais democratas da Europa Ocidental, verem nestas pessoas mais ou menos um espião do presidente russo, uh, ou alguém que está cá dentro da Europa para espionar, não é? Ou um aliado da Rússia, um aliado de Vladimir Putin, não é? E na realidade, estes líderes mais não são do que têm uma perspectiva realista e uma abordagem realista das relações internacionais. Mas não é assim que as elites liberais democratas olham para eles. No entanto, nós temos visto a chegada de uma perspectiva mais realista, mas, em minha opinião, ela vai se decidir mais se, dentro do Partido Democrático dos Estados Unidos, eles fizerem essa tal transição de uma perspectiva liberal, liberal-democrata para essa tal perspectiva mais realista, não é? Porque aí sim poderá-se verificar uma diferença. E que diferença é essa? É praticamente tornar a NATO inativa. Isso irá acontecer se Donald Trump chegar ao poder nos Estados Unidos, não é? Ele não vai sair da NATO, mas ela vai ficar estagnada. Mas se no Partido Democrático dos Estados Unidos essa alteração mais realista também se verificar, nós vamos ter também menos NATO, não é? E portanto, o que é que vamos ter mais? Vamos ter uma perspectiva mais unilateralista. Os Estados Unidos a agir nas relações internacionais de uma forma mais unilateralista. Portanto, não concordo nada com aqueles que acham que precisamente os Estados Unidos, ou pelo menos vivem uma espécie de fim de império. Pelo contrário, não é? Se esse unilateralismo triunfar, os Estados Unidos vão ficar-se muito mais semelhantes àquilo que foram as potências europeias no passado, o poder colonizador, não é? Quais eram algumas características destes poderes colonizadores no passado? O unilateralismo, o uso da força, acordos com pequenas elites locais para entrar nestes territórios, associavam-se a outras pequenas elites que os apoiavam, não é? Muitas vezes nas suas guerras e nas suas intervenções, retiravam recursos e permaneceram lá por tempo indeterminado. Numa perspectiva mais unilateralista, em que os Estados Unidos enveredem por uma perspectiva mais unilateralista, vamos ter precisamente isso. Os Estados Unidos a agir de forma unilateral com parceiros do momento, vai encontrar acordos com pequenas elites locais para entrar nestes países. Pequenas elites locais não quer dizer que seja o poder instituído, não é? Mas pequenas elites querem eventualmente a separação ou a independência, não é? Faz acordos com essas pequenas elites para entrar. Vai provavelmente depois faz a guerra, não é? Com o apoio dessas pequenas elites e depois retira os seus recursos e suga os seus recursos e depois nunca mais de lá sai desses países. Fica por tempo indeterminado. Não é? Apesar de tudo, a NATO saía dos sítios para onde entrou. Não é? Aquilo que movia a NATO era claramente, ou pelo menos nós vemos aqui nas intervenções da NATO na Bósnia-Herzegovina e no Kosovo, claramente a NATO foi para estas regiões na altura com aquela ideia de combater do Milosevic,
que fazia genocídio, e, portanto, essa era a ideia principal que se passou para a intervenção na Jugoslávia, mas depois, na realidade, aquilo que a NATO para lá levou e queria levar era o seu modelo liberal, democrata, para essa região. Mas depois a NATO tinha essa coisa. A NATO realmente saía dos sítios para onde entrou. Saiu do Afeganistão, onde não triunfou. Nos países da Europa do Leste, apesar de tudo, conseguiu deixar lá o seu modelo liberal-democrata. No Afeganistão já não conseguiu. No Iraque, vamos ver, não é? Vamos ver o que é que será o Iraque depois da saída dos Estados Unidos. A Líbia também é uma coisa que ainda não se sabe, está dividida em duas, não é? Uma parte, ao que parece, funciona de forma como as democracias ocidentais, mas a outra não. A Haftar não pertence a esse tipo de perfil. Mas não estou aqui a fazer nem o elogio nem a crítica. Estou só a fazer uma constatação desse facto. Ou seja, apesar de tudo, a NATO era mais multilateral. Os Estados Unidos, agindo sozinho, de uma forma mais unilateral, se essa tal perspectiva realista vencer dentro do Partido Democrata, aí sim vamos ver um Estados Unidos mais unilateral, mais dependente do seu Congresso e mais parecido com aquilo que foram as tais potências colonizadoras do passado, da Europa. Acordos com elites, como eu já referi, com pequenas elites para entrar, retirar os recursos dessas terras, o uso da força e permanecer lá por um tempo indeterminado. É assim que os Estados Unidos vão agir. É assim que estão na Síria, com o acordo dos curdos, retirando os seus recursos, fazendo bombardeamentos a toda a hora, e, portanto, e nunca mais se indo embora. E, portanto, isto sim, o comportamento de uma potência unilateral é muito mais semelhante e parecido do que aquilo que foram as tais potências europeias do passado e a sua e a maneira e a forma como se fez a colonização. Pronto. E acho curioso que muitas vezes o Sul global critica a NATO e não critica o unilateralismo. Precisamente porque estas pessoas do Sul global são pessoas muitas vezes com um discurso contra as potências colonizadoras, um discurso muitas vezes claramente soberanista, em que a soberania é muito importante, contra as elites europeias colonialistas, não é? Só que as características dessas elites europeias, destes países europeus colonizadores, eram precisamente estas, não é? A força, os acordos com pequenas elites, o retirar recursos, o permanecer lá por tempo indeterminado. No multilateralismo, apesar de tudo, apesar de ter estas ideias, muitas vezes liberais, democratas e de expansionismo destas ideias e de levá-las para espaços onde elas não estão, mas apesar de tudo, depois muitas destas características não se revelam. Estas tais características do passado que se revelam mais numa postura unilateral. Não é? E as elites do chamado Sul Global muitas vezes entram nesta contradição. Não é? Acho curioso isto, mas pronto, estas pessoas, os críticos e os ideólogos e os intelectuais do chamado Sul Global, eles têm muito esta perspectiva da soberania. E têm muito este ressabiamento e revanchismo relativamente à Europa Ocidental e algumas características e às potências colonizadoras do passado europeias, e olham um pouco para a Rússia como o rufia que os vai pôr na ordem. Não é? Isto é a mesma coisa estarmos aqui na rua a brincar, a andar de bicicleta e a jogar ao peão. De repente entram uns tipos na rua, tiram-nos a bicicleta e tiram o peão. Não é? E nós ficamos a olhar para as nossas coisas na mão dos outros que as utilizam e que as utilizam quando querem e bem lhes apetece, não é? Mas de repente nós vemos chegar o Rufia, que é nosso amigo, e ficamos com a esperança que o Rufia lhes dê uma tareia. E portanto as pessoas do Sul Global pensam muito assim e agem muito assim, não é? Eles veem na Rússia, não é, o país que vai dar uma tareia aos países europeus. E portanto isto provavelmente não irá acontecer, né? Nem irá se passar. A Rússia não irá entrar em confronto com os países europeus, porque eu estou a ver chegar na Europa essa tal perspectiva mais realista, essas elites mais realistas.
que vão ter uma abordagem completamente diferente com a Rússia do que tiveram até agora a senhora von der Leyen, o primeiro-ministro da Holanda, a Inglaterra e os Estados Unidos e muitos outros. Não é? Se essas elites chegarem, tanto nos Estados Unidos como numa Europa mais ocidental, essas elites mais realistas, a paz torna-se mais fácil de ser feita. E qual é o custo dessa paz? Muito provavelmente a Ucrânia vai praticamente desaparecer. Vai ser certamente entregue território à Roménia, que pertence da Ucrânia, vai ser entregue certamente à Hungria, território da Ucrânia que pertence à Hungria e que é território húngaro, vai ser entregue à Polónia, certamente também, território que a Polónia reclama. Agora, o caso da Polónia, para mim, vai ser o mais complexo. Estaria a Polónia disponível em negociar o corredor? Deixem-me só aqui ver rapidamente no Google Maps, que eu já vos mostro. O corredor de Ladakh. Este corredor aqui. Estaria a Polónia disponível então em negociar com a Rússia a criação então aqui deste corredor, de modo aqui a chegar a Kaliningrado? Esta aqui é Kaliningrado. Esta aqui é a grande questão. O corredor de Swahili. E, portanto, esta para mim vai ser a grande questão se a Europa, se a Polónia aceita eventualmente receber território da Ucrânia em troca da abertura deste corredor que liga então Kaliningrado à Bielorrússia. E, portanto, Swahili, este corredor, e, portanto, isto vai ser para mim aquilo que vai ser decisivo. Isto, não sei se a Polónia aceita isto, porque ficaria praticamente desvinculada da Lituânia. Mas pronto, numa tal perspectiva mais realista, em que essas elites cheguem à Europa, e eu já estou a vê-las a chegar, certamente seria muito mais fácil fazer a paz com a Rússia do que aquelas as elites liberais manicaístas, histéricas, nós, os puros, os democratas, os outros, aqueles que não conhecem a democracia, os incivilizados, e portanto não conhecem os bens da civilização, e portanto com estas pessoas é difícil conversar. Aliás, eu vejo aqui pelo meu próprio país, basta ver as elites liberais, como é que elas se comportam, não é? Eles são os democratas, os liberais, as pessoas que estão no caminho certo, e depois existem os fascistas e os racistas e os radicais. É assim, de uma forma manicaísta, arrogante, snobista, que eles se comportam, e que olham para tudo o resto. E, portanto, eu vou aqui assistir como é que isto irá se processar. Em minha opinião, os Estados Unidos vão ter um papel importante, e o futuro dos Estados Unidos, sempre. O Partido Democrata, se houver essa tal transformação no pensamento do Partido Democrata e se chegarem pessoas mais realistas, então nós, muito provavelmente, vamos ver o estagnado da NATO, não é? Isso irá se passar com Donald Trump, certamente. Com essas elites realistas chegarem ao Partido Democrata, também a NATO vai dar mais força a esta ideia. E os Estados Unidos vão entrar então num unilateralismo, que é aquilo que eu penso que os Estados Unidos vão entrar. Vão entrar numa postura mais colonial, parecido com as potências europeias colonizadoras do passado. Unilateralismo, agir no momento com coligações que vão fazendo do momento, entrando nos países com o apoio de pequenas elites locais que não têm acesso ao poder, mas que dominam ali uma área, sugando recursos e atacando essas elites no poder. E, portanto, é assim que eu vejo estas coisas. O sul global, nós quando olhamos para aquilo que são as suas elites, o que é que nós vemos? Vemos pessoas do ex-comunistas, de ex-movimentos revolucionários, pessoas da esquerda, não é, que ainda têm aquela perspectiva soberanista, o uso da arma nuclear, que não veem a integração em grandes espaços económicos e de segurança militar. Não veem isso como uma saída, não é? São mais independentistas, são mais unilateralistas, eventualmente mais soberanistas,
porque tem essa perspectiva tal de crítica àquilo que foram as potências europeias. E, portanto, eu vejo os Estados Unidos mais nesse caminho se verificar essa transição então no Partido Democrata. Porque nós aquilo que assistimos até aqui, o que é que foi? Por um lado, a instrumentalização da NATO para ser o cavalo de Troia dessas tais ideias liberais e democratas, e depois vimos a promoção de pequenas figuras que supostamente seriam figuras para mudar regimes, não é? Estes tais regimes que as elites liberais não veem como democracias, não é? E que depois acabaram por promover pequenas figuras sem peso político, não é? Que têm bons twitters ao pé deles, têm bons documentários da imprensa ocidental, mas depois não têm aquilo que é fundamental, que é o apoio popular para se fazer uma alteração do poder e uma mudança do poder, não é? E isso aconteceu com Guaidó, aconteceu com a senhora Svetlana Timonskaya, peço imensa desculpa se não pronunciar bem o nome dela, isto é um nome difícil, e com muitos outros a quem os Estados Unidos e as elites democráticas dos Estados Unidos apoiaram. Agora, para se fazer essa alteração do poder para regimes mais democratas, é preciso ter o apoio popular. Não é? E estas figuras apoiadas pelo Partido Democrático dos Estados Unidos, muitas delas não tiveram o tal apoio popular. Não é? Na Ucrânia, o tal Maidan foi feito um pouco à revelia das regras da democracia, não é? E as elites promoveu-se praticamente um golpe de Estado. E, portanto, independente de quem as tais elites democráticas apoiaram, não foi quem ganhou, mas pronto, tiveram uma importância depois no tal golpe de Estado. E, portanto, eu vejo as coisas mais ou menos assim. O realismo e essa perspectiva mais realista, esses líderes com uma perspectiva mais realista das relações internacionais, podem ser eles, eventualmente, que façam aquilo que é a nova fronteira entre os países da Europa e a Rússia. E essa nova fronteira vai ser certamente, em minha opinião, o desaparecimento da Ucrânia. As elites democratas liberais eles ainda querem integrar a Ucrânia na União Europeia, mas não sei se isso irá acontecer. Não é? Isso não é garantido que isso aconteça. E, portanto, nós podemos ver muito bem aquilo que é o desaparecimento da Ucrânia e a entrega da Ucrânia em pequenos territórios a vários países. Deixo aqui a ressalva para a Polónia, que, em minha opinião, vai ser o caso mais difícil de resolver, mas muito provavelmente no futuro nós não vamos ver a Ucrânia e vamos ver uma nova fronteira entre os países da Europa e a Rússia. E, portanto, eu hoje fico mais ou menos por aqui. Eu não sei se falei tudo aquilo que tinha para falar, nem sei se. Provavelmente vou voltar a estes temas, pelo menos para explicá-los de uma forma mais correta ou mais clara, por assim dizer. E portanto, eu hoje fico-me por aqui. Irei voltar certamente noutra altura, até para desenvolver este tema, se calhar amanhã. Não vos tenho pedido para deixarem o like. Se puderem, deixem um like nos meus vídeos. É uma forma de me ajudarem. Muito obrigado então pela vossa disponibilidade. Mais uma vez, a simpatia, a continuação de um bom dia. Muito obrigado.